Só coisa boa, né, gente? Vou ter um filho, rapaz. Já. Sarinha tá, 33 semanas, pastora. Daqui a pouco. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, bom demais estar aqui. Eu trago todo o carinho da sua família CC Videira lá em Brasília. Se você ainda não foi em Brasília, você está nos devendo uma visita à sua casa. Eu acho tão maravilhoso. Essa semana, nesse último domingo, uma senhora se mudou de Natal para Brasília e ela fazia parte do nosso campus em Capim Macio. E aí ela disse: pastor, tudo mudou. Mudei de casa, mudei de cidade, mudei de trabalho, só não mudou a igreja. Me sinto em casa, aqui é a única coisa que tem cheiro de casa. Eu digo, graças a Deus. Eu quero convidar você para orar comigo. Eu tenho uma palavra no meu coração e eu espero que Deus venha falar conosco. Então, onde você estiver... Gente, a igreja está cheia, né? O negócio aí tá... Glória a Deus. Tem que estar cheia mesmo. Vou falar uma coisa para vocês. Eu estava aqui no louvor, pastor. Eu estava assim, eu digo, esse pessoal tem que valorizar, viu? Porque, gente, não é normal isso daqui, não. Não é normal. A atmosfera desse culto que Deus já fez aqui no nosso meio é... Meu Deus, sobrenatural. Você pode orar comigo? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua presença. Nós queremos te agradecer porque sabemos que a tua palavra, Senhor, ela é poderosa, capaz de transformar o nosso coração, capaz de mudar quem nós somos. Nós queremos te pedir que essa palavra fale conosco. Nós queremos te pedir, Senhor, que essa palavra ministre as nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, que essa palavra quebre as correntes. Nós queremos te pedir, Senhor, que essa palavra faça algo em nós, para que o Senhor possa fazer algo através de nós. Senhor, nós oramos que o teu Espírito, ele sopre nessa hora, que o teu Espírito se mova aqui no nosso meio. No nome de Jesus, nós precisamos te ouvir. E é isso que nós queremos escutar o Senhor. E se você quer isso, você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus por isso, amém. Glória a Deus. Bom, quando eu estava me preparando para vir aqui para a igreja hoje, e pensando sobre o que é que eu poderia compartilhar, duas palavras vieram ao meu coração. E aí eu fiquei dividido e tem hora que assim, né, o Espírito Santo joga a bola assim para a gente e diz, e aí, como é que vai ser? Qual das duas? E eu fiquei naquela, Senhor. E uma das mensagens, o pastor Samuel pregou. Isaías capítulo 43, versículo 16 ao versículo 19. Então, eu estou entendendo que é isso que Deus quer falar. Então eu vou ficar em Isaías capítulo 43, do versículo 16 ao 19. Abra sua Bíblia, eu quero que você leia comigo por gentileza. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no... Não, eu quero que você leia esse versículo comigo, me ajuda a pregar, verso 18, todos juntos, 3, 2, 1... A mídia me ajuda, NVI, irmão, nova versão internacional, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Deixa para lá. Versículo 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. O tema da minha mensagem é coragem para viver o novo. Coragem para viver o novo. Você pode falar para quem está perto de você, você precisa de coragem para viver o novo.
Você precisa de coragem para viver o novo. Quem aqui já passou pela experiência? Vocês estão me escutando? Pela experiência de pegar um voo e antes de entrar no avião, atravessar o chamado raio-x, todos que já foram e viajaram de avião, sim ou não? É interessante porque de vez em quando, essa experiência do raio-x ela é meio traumática. Porque às vezes você coloca tudo lá naquele recipiente e dá tudo certo. É prático, é simples, é rápido, não é? Você passa e está tudo certo. Mas eu não sei se alguém aqui já passou por aquele momento em que você tirou tudo e a mulher ainda disse assim, tem alguma coisa aí apitando. Já passou por isso? Aí você diz assim, agora vai virar um striptease aqui. Você já tirou tirou cinto, tirou carteira, tirou celular, tirou tudo, mas obviamente você não discute, até porque a moça não pode abrir exceção para você. Você sabia disso? Você não tem essa opção, a opção de não, eu vou passar por esse raio-x com o que eu quiser. Não, você necessariamente tem que deixar tudo que for de metal no recipiente para ser examinado pelo raio-x. É uma regra, é um protocolo. Você não pode transgredir esse protocolo, ponto final. E quem quiser viajar tem que aprender a tirar certas coisas, colocar no recipiente, ser examinado pelo raio-x para que possa prosseguir para o seu bom voo. Tem voos que Deus quer que eu e você possamos pegar. Mas há certas coisas com as quais não dá para a gente viajar. A questão é que eu e você ficamos tentando insistir com Deus, falando o seguinte, Deus, mas calma aí, abre uma exceção à regra. Eu quero um protocolo particular, eu quero um protocolo personalizado. Será que não dá para você abrir uma exceção? Eu quero levar isso comigo, eu quero carregar isso comigo. E Deus fala para você, não dá, meu filho, é avião. Tem coisa que não sobe, tem coisa que não decola, tem coisa que você leva no bolso, tem coisa que você pode andar com você, tem coisa que você pode levar de carro. De avião não, para coisas que são relacionadas a voo, há uma limitação, há um protocolo, há uma lei, há princípios, há uma normativa. Deus não tem como abrir uma exceção para você, você vai ter que abrir mão daquilo que impede você de decolar. Você tem que decidir, ou você se apega a essas coisas, ou você decola. Você tem que escolher, você quer ficar na terra com essas coisas, ou você quer subir para onde Deus quer que você suba. Isaías capítulo 43. Era um momento que Deus estava colocando Israel na fila e falando, tem voo preparado para vocês. Tem voo preparado para vocês. Eles haviam ficado 70 anos em um aeroporto chamado Babilônia. A história nos fala que o povo de Israel, eles estavam exilados, eles estavam cativos na Babilônia. A Bíblia nos fala que lá no ano de 586, Nabucodonosor com as suas tropas invade a Palestina, destrói o templo, derruba as muralhas de Jerusalém, leva muitos cativos, se inicia o período do cativeiro babilônico e lá eles ficam durante 70 anos. 70 anos. 70 anos sem ir para frente nem para trás. Aeroporto é assim, não é? Você nem está no destino, nem está na origem. Nem está em casa, nem está desfrutando da viagem. Você está onde? No aeroporto, parado. Eles estavam parados, eles estavam no aeroporto. Eles não estavam em casa, ao mesmo tempo eles não estavam desfrutando de um sonho. Eles não foram levados para uma viagem, eles foram levados prisioneiros. E eles estavam aguardando promessas, porque a Bíblia nos fala também que desde que o povo foi para o cativeiro, profetas se levantaram. Jeremias se levantou, Isaías já havia se levantado, Ezequiel durante o período do cativeiro se levantou, falando, o Senhor trará um fim a esse cativeiro, Deus trará um fim a esse exílio, vocês vão voltar, vocês vão retornar. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma expectativa de voo. Mas amigo, com 70 anos no cativeiro, muita coisa muda, inclusive a vontade de voar. Quem está pegando? Inclusive a vontade de voar. Teve gente que já estava acampado no aeroporto,
Teve gente que já estava acostumado com a cadeira do aeroporto. Teve gente que já estava habituado, já tornou lugar de passagem lugar de morada. Já tornou lugar de temporário, estadia, em lugar de residência. É isso que eles estavam fazendo. A Babilônia era para ser só um capítulo, mas o povo de Israel havia estacionado naquele capítulo. Eles haviam parado naquele capítulo. Era para ser só um parênteses. E a narrativa da história deles estava ali, parada. E muitos conformados com aquilo. E muitos já nem lembravam das promessas. E os poucos que lembravam das promessas não tinham tanto ânimo, tanta força, tanta vontade de perseguir essas promessas. E de viver o novo de Deus. Aí entra o tal do Isaías. Isaías é um profeta que ele profetiza antes do exílio, durante o exílio e até o final do exílio. Isaías do capítulo 1 ao 39 é o período em que o povo estava antes e ainda no exílio. A partir do capítulo 40 de Isaías, Deus começa a falar com aquele povo. Ei, o capítulo mudou. Essa foi a frase de Deus. Depois abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 40 e você verá. Isaías capítulo 40, versículo 1. Deus muda de tom e diz: vocês já pagaram o que tinham que pagar. Vocês já viveram o que tinham que viver dentro desse exílio. Chega, muda o capítulo, a estação, o tempo é outro. Agora, o povo não estava com essa empolgação. Deus estava convidando eles para viverem o novo. Eles não estavam com essa empolgação, com essa fé, com essa convicção, com essa decisão no coração. Aí Deus manda de novo Isaías falar. Por isso que a gente está em Isaías capítulo 43. Isaías fala para eles: esqueçam que se foi. Não vivam no passado. Esqueçam que se foi. Não vivam no passado. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa nova. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, sobre a nossa igreja. Nós vivemos um período, amigo. Nós vivemos exílios. Nós vivemos exílios pessoais. Talvez há exílios, há cativeiros com os quais até hoje você tem que lidar. E vivemos também, ao longo desse ano, por exemplo, alguns exílios coletivos. Alguns cativeiros coletivos. Mas Deus está falando: ei, começa a entender, a página tem que virar, as coisas têm que prosseguir, esqueçam que se foi, não vivam no passado, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Eu quero falar para você 3 coisas, se você quer viver o novo, se você quer exercer a coragem de viver o novo, 3 coisas que precisam ser esquecidas por nós. 3F. Falhas, fracassos, feridas. 3F. Primeiro, você quer esquecer o que se foi? Então, tem que começar esquecendo suas falhas. O povo que estava no exílio, eles não estavam à toa. Eles sabiam que estavam ali por consequência do pecado, da desobediência, da rebeldia deles. Eles estavam colhendo o que eles haviam plantado. Eles não podiam culpar ninguém. Eles não podiam falar: não, foram eles, foram os outros. Não, Deus já havia dito, desde a lei de Moisés: se vocês forem fiéis, eu vou abençoá-los. Se vocês forem infiéis, vocês vão colher maldição, vocês vão colher problemas. Não sou eu, Deus, que quero fazer isso, não. A vida vai punir vocês. E aí, o povo acaba colhendo as más atitudes que eles haviam plantado. Mas chegou um tempo que Deus estava dizendo: ei, esquece. Como assim, Deus? Esquece. Esquece o quê, Deus? Esquece suas falhas. Não, Deus, eu não posso esquecer as minhas falhas. Eu sei que foram as minhas falhas que me trouxeram até aqui. Eu sei que o meu casamento está desse jeito porque eu plantei sementes de divisão. Eu plantei sementes de discórdia, de desamor, de desrespeito. Eu plantei. E eu vou falar uma coisa para você. Há uma medida de culpa que é próprio de quem é humano de fato. Se você é uma pessoa que nunca passa pelo o sentimento, o dilema da culpa, cuidado, é traço de psicopatia. É sério. É sério, a psicologia fala, não é, doutora, que os psicopatas não sentem qualquer tipo de culpa, eles acham que podem fazer o que for.
com qualquer pessoa, de qualquer jeito que está tudo certo. Não, há uma medida de culpa que é humana. Aponta para uma saúde mental. Mas há uma medida de culpa que já não é mais humana, é tóxica. Já não é mais humana, é maligna. Já não é mais humana, é uma prisão, encarcera, diminui, suga suas forças. E eu preciso falar isso para você, porque da mesma forma que Deus estava falando para Israel, eu sei, foi falha de vocês, eu conheço muito mais do que vocês mesmos, os pecados de vocês, eu sei que foi o pecado de vocês, mas agora esqueçam que se foi, esqueçam suas falhas, esqueçam que ficou. Deus está falando para você o seguinte: enquanto você não entender que a cruz do Calvário, o sangue de Jesus e o perdão da cruz é maior do que os seus pecados, você não vai jamais viver o novo de Deus. Enquanto você achar que tem autoridade para se assentar no trono de juiz e julgar a própria vida, porque é isso que nós fazemos, quando nós vivemos sob o peso da culpa, nós estamos agindo como se nós fôssemos os nossos próprios juízes. Eu que fico me açoitando, me punindo, me julgando. Quando eu entendo o perdão de Deus, eu compreendo que eu não tenho autoridade para isso, eu não tenho, que o meu juiz é Deus, e o meu juiz enviou o Filho dele, e naquela cruz há 2000 anos atrás, quando ele morre, ele disse: tetelestai, está pago, está consumado, está perdoado, está quitado, a dívida, o débito, as nossas falhas, esqueçam que se foi, esqueçam essas falhas. Há coisas que quem sabe você olha hoje e você diz assim: eu não consigo, eu sei que eu que causei, eu fui o culpado, eu gerei isso, eu resultei isso daqui. E Deus fala para você: mas essa culpa não vai te ajudar em nada, essa culpa te prende, essa culpa te aprisiona, essa culpa te mata. Esqueçam suas falhas. Eu acho algo tão lindo, ainda em Isaías 43, no versículo 25, há um verso que eu fico assim, estarrecido. É Deus falando. Ele disse para o povo de Israel: ei, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Você tem noção do que é Deus não se lembrar? Você consegue ver a grandiosidade disso, Deus não se lembrar? Porque Deus, por definição, Ele é onisciente, sim ou não? Deus sabe de tudo. Deus não precisa ser informado, Deus não precisa ler o jornal, Deus não precisa nem que você fale em oração para Ele saber das coisas. É por isso que a oração não serve para informar, a oração serve para se entregar. Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe do presente, do passado, do futuro, Deus sabe do oculto, do escondido, Deus sabe do que e do porquê, Deus sabe daquilo que está na frente e aquilo que está por trás, Deus sabe da motivação, Deus sabe de tudo. Deus sabe aquilo que foi erro e na verdade por detrás tinha uma boa intenção. E Deus sabe daquilo que foi aparente acerto, mas por detrás tinha uma má intenção. Deus sabe tudo. E esse Deus onisciente, Ele diz: eu não me lembrarei mais. Você sabe o que é Deus falando: eu não me lembrarei mais? É o Neymar entrando numa pelada de futebol de criança e decidindo errar um chute para o gol. É mais ou menos, fica carregando com você a memória daquilo que esquece suas falhas. O nosso passado, meu amigo, em Cristo Jesus, pega isso aqui, não é mais um fantasma que nos persegue, é um testemunho que nos acompanha. Quando eu entendo o perdão de Jesus, a cruz do Calvário, o seu sangue, quando Ele me lava, eu começo a perceber uma coisa, sabe de uma coisa? Não é mais um fantasma que me persegue. E quem souber, e quem estiver informado, e quem, encontrei com uma pessoa, pastor, na igreja. A pessoa está ali na 4ª fila, eu estou aqui na 14ª. E eu olhei, sabe de tudo de mim, sabe de tudo? Você não tem mais, você não precisa mais se esconder. Por quê? Porque não é mais um fantasma que te persegue. É um testemunho que te acompanha. É um testemunho que te acompanha. Todo mundo que está aqui não está porque não tem passado. Todo mundo que está aqui só está porque recebeu perdão. Você está entendendo? Segundo,
Segundo F, esqueça o que se foi, esqueça os seus fracassos. Esqueça os seus fracassos. Pois é, estou pregando sua mensagem, Samuel. Esqueça os seus fracassos. Israel havia fracassado, amigo. Israel havia errado, feio. E em razão do seu erro, fracassou. Não cumpriu sua missão. Não atingiu o que deveria atingir. Ali era um tempo de fracasso, e Deus fala o seguinte, olha, esqueçam esse fracasso, porque se tem uma segunda coisa que o passado pode usar contra nós para sabotar o nosso presente e para sequestrar o nosso futuro, são os nossos fracassos, porque quanto mais ficamos pensando nos nossos fracassos, menos conseguimos perceber as nossas opções. Quanto mais nós ficamos remoendo o que não deu certo, menos nós conseguimos enxergar o que ainda pode dar certo. Quanto mais a gente fica focando no que se foi, no que se perdeu, no que saiu, no que não está mais conosco, menos nós conseguimos ver que o que ainda está conosco dá conta do recado. Gente, isso daqui é muito importante, eu preciso que você pegue isso daqui. É um princípio na Bíblia, guarda para você nunca mais se esquecer. Eu quero que você saque isso aqui cravado no seu coração. Não apegue-se ao que passou, agarre-se ao que restou. Aí você diz, não pastor, isso aí é frase de efeito, não é Bíblia não. Não é Bíblia? Eu vou mostrar para você que está na Bíblia. Primeiro, Paulo no naufrágio, caminhando para a ilha de Malta. O barco se despedaçou, mas ele chegou na ilha de Malta, sabe como? Não com aquilo que ficou, mas com aquilo que restou. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo se agarrou aos pedaços do navio, e agarrado aos pedaços do navio, ele chega nas margens daquela ilha, ele se agarra ao que ficou, em vez de ficar pensando no que passou, e porque ele se agarra ao que ficou, Deus leva ele para onde ele precisava ir. Olha a cabeça do Paulo, sabe qual é a cabeça do Paulo? A cabeça do Paulo é a seguinte: o que eu preciso para chegar lá ainda está comigo. O que eu preciso para chegar lá ainda está comigo. O que eu preciso para chegar lá a pandemia não levou. Quem está entendendo? O que eu preciso para chegar lá 2020 não levou. O que eu preciso para chegar lá, os problemas que me acometeram não levaram, a doença não levou, a crise não levou, o desemprego não levou. O que eu preciso para chegar lá, Paulo se agarra ao que fica. Ei, gente, bora lá. Você pensa assim, não, é frase de efeito? Bora para a Bíblia. O azeite da viúva. O azeite da viúva. O profeta chega na casa da viúva. Você pode depois pesquisar. E quando ele chega na casa daquela viúva, e ela obviamente havia solicitado o profeta, há todo um contexto, ela era esposa de um homem que era profeta, o marido dela morre, de modo que por isso ela é viúva, e a crise bate na porta dela, porque o homem era a força produtiva do tempo, e aí ela vai atrás do profeta para pedir ajuda, porque você sabe, né? O marido dela era profeta, então é amigo de profeta, vou pedir ajuda do profeta. Quando ele chega lá, e ela fala o problemão, né? Olha, não tem nada aqui dentro de casa, aqui não tem nada. Quem aqui está assim? Tem nada, né? Às vezes a gente passa por situações que a gente diz, não tem nada. Não tem gente, não tem ideia, não tem opção, não tem cliente, não tem recurso, não tem membro. Aí o profeta olha para ela e pergunta, o que é que você tem? O que é que você tem? Não, calma aí, tem alguma coisa errada. A mulher chega para falar que não tem nada, e o profeta retruca falando, não, mas o que é que você tem? Esse profeta não entendeu o recado. Esse profeta não captou a mensagem. Ela pediu pelo profeta porque ela não tinha nada. E o profeta chega e a primeira coisa que ele pergunta é, o que é que você tem? É porque o profeta entendia esse princípio. O profeta sabia, minha filha, para de se apegar ao que passou, se agarra ao que restou. Você está chamando de nada o que você ainda tem. O que você tem é pouco, mas não é nada. O que você tem é pouco, mas Deus pega o pouco e usa como matéria-prima para algo extraordinário. Ei! Gente, isso daqui é Bíblia. É palavra de Deus.
Você vai para os 5 pães e 2 peixes daquele menino que Jesus usou para alimentar uma multidão. Como assim? Jesus não foca nem no tamanho da multidão. Jesus não foca na distância das padarias. Jesus não foca nem na ausência de pão. Ele pergunta: o que é que vocês têm aí? O que é que vocês têm aí? O que é que vocês têm aí? Porque o que você tem é suficiente para dar conta do recado. Eu estou pregando para alguém que está aqui nesse lugar, que o diabo tem falado para você: o que ficou não é suficiente. E Deus está falando para você, meu filho, minha filha: mais aquilo que ficou é suficiente. E o que ficou é suficiente. Gente, esse negócio de fracasso é uma coisa muito doida. Muito doida. Samuel, a Bíblia diz o seguinte, Números capítulo 11, pastor. É conhecida a história. O povo de Israel, eles haviam saído do Egito. E eles chegam no deserto. Quando eles estão ali no deserto, Números capítulo 11, está escrito. O povo começa a reclamar. Dado um certo tempo no deserto, eles começam a reclamar. Reclamam de quê? Do cardápio. O cardápio do deserto não estava no gosto do povo. Porque, ora, deserto você sabe, por definição, o que é deserto? É um monte de areia, não é? Vento e nada. O povo está no meio de um areal e vento. E aí Deus milagrosamente fazia toda manhã, surgia o maná. O maná era como se fosse um orvalho. O povo ia, pela manhã cedo, colhia o maná necessário para aquele dia, se alimentava. Então todo dia tinha pão fresco, providenciado por Deus. Agora, meu irmão, você comer pão um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, agora por 40 anos, eu acho que até eu cansava, né? Você também. Aí o povo começa a reclamar. E começa a falar: Deus, não, ó, a gente está com saudade. E o texto diz, Números capítulo 11, estamos com saudade das cebolas do Egito. Aí eles começam a falar do cardápio vegano deles. Cebola, pepino, melancias, alho poró, tá lá, tá tudo, é vegano, eles eram veganos no Egito. E aí eles começam a ter saudade daquilo e começam a desprezar o maná. E sabe o que acontece? Deus fica revoltado, porque o povo não estava entendendo. Como assim? Vocês estão reclamando do cardápio que vocês têm agora. No deserto o cardápio é simples, mas não esqueçam que no Egito vocês eram prisioneiros. Ou seja, o povo não estava captando de que o cardápio do deserto é simples, mas era comido em liberdade. Obviamente eles não conseguiam ver isso. Por quê? Porque quanto mais eles tinham saudade do passado, menos eles conseguiam apreciar o presente. Quanto mais eles focavam nas cebolas do Egito, menos eles conseguiam gostar do maná do deserto. Deus está falando para alguém aqui nesse lugar. Você tem saudade? Você tem saudade do carro que um dia você dirigiu? Você tem saudade do lugar que um dia você morou? Você tem saudade dos amigos que um dia você teve? Você tem saudade? Você tem saudade da vida sexual que um dia você teve? Olha aí, ó. Você vê como a gente prega as coisas do dia a dia, né? Você tem saudade? Você tem saudade de ambientes que um dia você frequentou. Você tem saudade dos cardápios que um dia você provou. E talvez não tenha nenhum problema naquilo que um dia você teve, naquilo que um dia você desfrutou. E eu digo mais para você, talvez você diga assim: não, mas calma aí, quer dizer que eu não posso tentar resgatar coisas que eu perdi ao longo do caminho? Não, depende. Você pode resgatar tudo aquilo que foi no passado e ainda cabe para o presente. Tudo aquilo que um dia foi e cabe ainda para a nossa atual estação é digno de ser resgatado. Tem amizades que vale a pena resgatar, há oportunidades que vale a pena resgatar, mas tem coisas que já foi, que já era. Tem coisas que não cabem mais, e mesmo que elas se manifestem no nosso dia chamado hoje, elas vão aparecer com uma outra roupagem, de uma outra maneira, porque o tempo mudou, o capítulo mudou, a estação mudou. Mas sabe o que acontece? Quanto mais a gente foca no sabor das cebolas do Egito, menos a gente aprecia o gosto do maná do deserto. Não se esqueça, o maná é simples, mas é milagre. O maná é simples, mas é milagre. Deus está falando para você aqui, agora, nesse exato momento. Vira a página, esquece o cardápio do Egito, o cardápio do ontem. Desfruta, aprecia, agradece
aquilo que Deus te concede hoje. Terceiro F, suas feridas. Feridas. Fala comigo, falhas, fracassos, feridas. O povo que estava no cativeiro da Babilônia, eles carregavam muitas feridas. Eles foram roubados da sua terra natal. Eles foram assaltados das suas posses. Eles foram oprimidos, fisicamente até, psicologicamente, emocionalmente. Gente, eles foram humilhados, nacionalmente. Ou seja, muitas eram as feridas, muitas eram as revoltas, muitas eram as situações mal resolvidas dentro daquele povo. Mas a palavra é: esqueçam o que se foi. Fala comigo, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Esqueça o que se foi. O perdão que você não libera é o novo que você não desfruta. Gente, aquele povo precisava esquecer esse negócio chamado mágoa, que é um suicídio emocional. Você vai bebendo esse veneno achando que o outro vai morrer. A mágoa constrói uma cadeia, o perdão constrói um futuro. A mágoa te transforma em vítima, o perdão te faz protagonista. A mágoa faz você lamentar a tua sina, o perdão faz você olhar para as oportunidades. A mágoa faz de você um produto da tua história. O perdão faz de você um escritor da tua história. A mágoa faz do teu passado uma prisão. O perdão faz do teu passado um professor. Se alguma coisa o passado vai ser na minha vida, vai ser professor. A única coisa que ele vai deixar em mim são lições. Mágoas não, lições sim. Falhas, fracassos, feridas. Esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Enquanto o louvor volta, o louvor pode retornar. Eu quero encerrar com a parte desse texto que diz assim, se possível, coloque para nós, para que a gente leia, possamos ler juntos. O versículo 18 e o versículo 19. Ele diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Me chama a atenção Deus falar: vejam, 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 estou fazendo uma coisa nova. Vejam. Por que vejam? Porque vejam, estou fazendo uma coisa nova. Vejam, dá a entender que a coisa nova já estava ali. Eles não estavam vendo, Carlinhos. A coisa nova já estava presente, já estava disponível, as portas já estavam escancaradas, os caminhos já estavam desobstruídos, e era um fato, estava mesmo, mas eles não conseguiam ver. Por que eles não conseguiam ver? Eu tenho uma teoria bem fundamentada nesse contexto e para aquele povo, e cabe a nós também. Quem sabe eles não conseguiam ver o novo de Deus? Porque eles estavam esperando que o novo de Deus fosse uma repetição de um antigo que eles já haviam vivido. Eu digo isso porque o texto ele fala o seguinte: estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Olha isso, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não o percebem, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Calma aí, quando foi a última vez que Deus abriu um caminho? Qual foi a última vez na vida do povo de Israel? Qual foi a última vez? Egito. Egito. Foi a última vez que Deus havia aberto caminhos. Eles estavam esperando o quê? Um novo êxodo. Aconteceu lá atrás com Moisés, agora vai acontecer conosco. Vai se abrir, o caminho vai se abrir, vai ser aquela coisa dramática, vão vir 10 pragas. Eles estavam esperando a repetição de algo que já havia acontecido. Mas o novo que Deus tinha para eles não era uma espécie de replay do que já havia passado. O novo que Deus tinha para eles era algo inusitado, era algo surpreendente.
Aquele povo, eles de fato voltam da Babilônia. Eles voltam da Babilônia lá para a terra deles, Jerusalém. Anos se passam, anos se passam, anos se passam. E de alguma maneira a sensação de cativeiro nunca desapareceu da história deles, porque depois da Babilônia vieram tantos outros. Depois da Babilônia a história nos fala, veio a Síria, depois da Síria vieram os medo-persas, depois dos medo-persas vieram os romanos. Eles estavam debaixo do poder dos romanos nos dias de Jesus, mas lá estava Jesus. E antes de Jesus, João Batista falando: ei, eu estou aqui para preparar caminho, eu estou aqui sendo a voz que clama no deserto, porque algo vai acontecer. Algo novo vai acontecer. E a Bíblia Sagrada nos fala que em Belém de Judá, um menino nasceu. O menino nasceu, normal, comum. Cresceu em Nazaré. Carpinteiro como seu pai. Começa aos 30 anos de idade um ministério. Aglomera multidões em torno de si. Ele prega como quem tem autoridade. Ele levanta aqueles que estão mortos. Ele ressuscita, ele cura, ele liberta. Pelo poder da sua palavra as pessoas são transformadas. Ele fala com uma unção diferente. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele tem algo de especial. Ele está trazendo algo novo está prestes a surgir. A Bíblia fala, minha gente, que esse Jesus vai lá e ele celebra a Páscoa com seus discípulos, e ele fala sobre o pão da Páscoa, ele fala sobre o vinho da Páscoa. Esse daqui é meu corpo, esse daqui é meu sangue, esse daqui é o corpo que vai ser entregue, o sangue que vai ser derramado. Não, calma aí, pera aí, Jesus, você está misturando as coisas. Páscoa é Êxodo, Páscoa é Êxodo. Quem está pegando Páscoa é Êxodo, Páscoa é Êxodo. Êxodo foi a saída do Egito, Êxodo foi com Moisés, Êxodo foi a última vez que o nosso povo viu caminho no meio do deserto, que o nosso povo viu as águas se abrirem. Você está falando que você é esse pão, você é esse vinho, você... Não, calma. Porque eu vim trazer um novo êxodo. Eu vim trazer um novo êxodo. Como assim, Jesus? É um novo êxodo? Vocês não estão vendo? Vocês não estão percebendo? Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou abrindo o caminho no deserto, até nos lugares ermos, a água vai correr, riachos vão correr. Vocês não estão vendo, eu estou fazendo uma coisa nova. Não, Jesus, é porque a gente não esperava que fosse dessa maneira. A gente pensava que seria assim, sabe, impactante como foi lá no Egito, que seria cheio de pragas e de confusões. Não! Esse novo êxodo é totalmente novo, é totalmente inusitado, é totalmente surpreendente. Nesse novo êxodo eu não mando pragas. Nesse novo êxodo eu absorvo as pragas. Nesse novo êxodo eu não mato Faraó. Nesse novo êxodo eu morro por Faraó. Nesse novo êxodo os primogênitos não vão para a cova. Nesse novo êxodo, o primogênito vai para a cova. Tem um novo êxodo, tem um novo tempo. Será que vocês não conseguem perceber? Será que vocês não conseguem ver? O caminho aberto no deserto, o riacho que Isaías profetizou, não é um lugar, não é uma geografia, é uma pessoa, tem nome, é Jesus de Nazaré. É Jesus, é Jesus, é Jesus, o Filho de Deus. E Ele está falando para você, tem êxodo para você, tem saída para você dos seus cativeiros, tem saída para você dos seus exílios, das suas falhas, dos seus fracassos, das suas feridas, tem saída para você. E você está dizendo assim: João, mas eu estou esperando, o que você está esperando? Você não consegue ver? Vejam, já está surgindo, já surgiu, já veio. Já veio, gente, esse rio já está correndo dentre os homens há 2000 anos, já está aí com você. Você tem que abrir os olhos para ver isso, você tem que abrir os olhos para desfrutar disso.
Você está esperando o quê? Você está esperando algum evento dramático, alguma coisa? Não! Já está aí. Já está aí. Esse caminho, esse rio já está aí. Ele é discreto, ele é sutil, ele é doce, mas ele já está aí. Ele talvez não seja visível aos olhos humanos, mas ele já é visível pelos olhos da fé. Ele já está aí, dentro de você. Para as suas falhas, ele está derramando perdão. Para os seus fracassos, ele está te apontando esperança. E para as tuas feridas, ele está dizendo: vem para o lugar da misericórdia, vem para o lugar dos que perdoam. Já está aí. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero convidar você da última fileira até a primeira. Levanta as tuas mãos.